meus amigos, olá, minhas amigas, fala galera de todo o Brasil, chegamos com mais uma aula, mais um encontro. Me permita me apresentar, sou o professor Brian Azael da Silva e sou professor de matemática e juntamente com o seu professor Barnabé, a gente vai olhar aqui e discutir um pouquinho mais sobre os assuntos envolvendo a disciplina de matemática, legal? Que alegria, que satisfação ter sua companhia e gostaria de parabenizá-lo por realmente abrir mão do seu tempo, talvez do seu lazer e buscar o conhecimento, buscar uma formação, realmente é algo que deve ser parabenizado. Parabéns pela iniciativa e, claro, vou fazer o convite que você fique junto conosco, tá certo? Eu quero mostrar para você aqui, ao longo de 12 aulas, temas importantes e algo relevante sobre você que vai fazer o exame do ensino médio. Você que vai passar por essa prova, quer estudar um pouco mais, quer se preparar e chegar lá mandando super bem? Então é aqui o seu lugar, você está junto comigo e tenho certeza que você vai evoluir quando o assunto é matemática, tá certo? Quero comentar primeiramente sobre a prova. É uma prova formada de 45 questões. 45 questões de matemática. Lembre-se que dessas 45 questões, nós temos questões de nível fácil, questões de nível médio e questões de nível difícil também, tá certo? Talvez o primeiro parênteses que a gente tenha que abrir aqui para você e falar sobre a prova do Enem é que ela é uma prova diferente do tradicional ensinado na escola. Quando você vai à escola, quando você faz o seu ensino médio, o seu ensino fundamental, eu tenho certeza, mesmo não estando lá junto com o seu professor, eu tenho certeza que boa parte das aulas, o professor fica falando coisas do tipo calcule, resolva, determine, obtenha. Esses comandos, esses verbos, são ações, né? São verbos. Esses comandos, eles não aparecem diretamente na prova do Enem. A prova do Enem não vai ter que calcular nada, mas não significa que não tem que fazer contas. A prova do Enem, ela é uma prova onde você é avaliado por competências e habilidades. Como assim, Brian? Explica melhor isso. Olha, existem alguns objetivos, existem alguns temas que você precisa saber. Você precisa saber a norma culta, você precisa saber aplicar uma regra, uma propriedade, conhecer uma lei, conhecer um teorema. Mas não é só aplicar por aplicar. O Enem, ele vai avaliar a capacidade que você tem de usar uma regra, mas resolvendo um problema. Isso é importante, eu quero repetir. A prova do Enem é uma prova de resolução de problemas. Você vai usar a matemática como uma ferramenta, não é o cálculo pelo cálculo. Eu comento sempre com meus alunos, em todos os lugares que eu vou dar aula, que o candidato mais bem preparado para a prova não é aquele que sabe mais regras, não é aquele que conhece o maior número de propriedades, não. É um aluno capaz de olhar para um problema e usar a sua experiência e a bagagem matemática para resolver esse problema. Me permita dar uma dica para resolver a prova do Enem e me permita falar que essa dica, ela extrapola a disciplina de matemática, tá? Ela vai além da disciplina de matemática. Quando você pegar uma questão do Enem para resolver, eu gosto sempre de buscar 3 estratégias que você precisa anotar. Quer pegar um papel e anotar? Eu espero. Vai lá. Pega um papelzinho, 3 detalhes que você precisa para resolver qualquer questão do Enem de qualquer disciplina. O primeiro detalhe é uma leitura. E quando eu falo leitura, muita gente fala assim, mas Brian, eu sei ler. Eu sei. Todo mundo que está aqui assistindo é letrado, sabe ler sim. Mas uma leitura que permita, olha só, olha a ideia, olha a profundidade, guarda isso. Quando você lê uma questão do Enem, é muito importante que você saia do estado sentadinho ali resolvendo a prova e que você possa virar uma pessoa que está assistindo o problema. Ou seja, quando você ler a questão, você precisa estar assistindo, como se fosse parte do problema. Acredite, você não vai chegar na resposta certa em uma situação que você não sabe o que está acontecendo. Anotou? Leitura. Sair do estado normal e fazer parte do problema. Com tranquilidade, com calma, respeitando a pontuação, você vai conseguir virar um espectador do problema. Fez a leitura? Aí nós vamos para um segundo passo. Alguns matemáticos vão chamar do passo da modelagem. Alguns vão buscar interpretação. Eu comento que você tem modelos. Você já resolveu problemas por menores que sejam. Sejam problemas que envolvam aí o seu quarto, a sua casa, a sua família. Você resolve problemas usando matemática ou não. Cada problema que você resolve fica guardado no seu HD, no seu cérebro, na sua memória.
E aí, quanto mais problemas você resolve, melhor você fica nessa arte. Aí está a etapa da modelagem. É uma palavra bonita pra caramba, modelagem. O que é isso? É buscar um modelo. É por isso que você estuda. Quanto mais exercícios você resolver, mais modelos você vai ter. E claro, se você nunca viu nenhum problema daquele assunto resolvido, você não vai ter bagagem para resolver. Quando você busca um modelo, você sabe o que tem que fazer. E depois você vai para a terceira e última etapa. A primeira, leitura. Segundo, modelagem, buscar modelos. E o terceiro passo, aí sim é a etapa da execução, da resolução de fato, onde você vai aplicar a regra aqui, tá certo? Então o tempo que a gente vai passar junto é justamente para a gente mostrar o maior número de modelos. Legal? Vamos começar com a nossa primeira aula? Vem comigo, olha só. Na nossa primeira aula, eu quero mostrar quais são os assuntos mais cobrados quando o assunto é matemática e também já dá um primeiro conceito para você, que é o conceito de grandezas e o conceito de razão. Pode ser? Vem comigo que eu quero mostrar um dado muito interessante, muito legal, que é os assuntos mais cobrados na prova. Sabe o que acontece? Muita gente, quando está resolvendo a prova, quando está falando sobre questões do Enem, ele se apega àquele mínimo detalhe. Se apega a alguns assuntos que você talvez não tenha todo o domínio e fala, ah, mas eu vou mal no Enem porque eu não sei, por exemplo, logaritmos. Olha uma informação legal para a gente ver aqui. Veja que a parte de logaritmos, o assunto logaritmos, ele ocupa uma porção muito pequena das questões. Olha só, logaritmo, 1% das questões da prova. Se você pegar um universo de 5 anos onde eu fiz essa pesquisa, você tem aí mais ou menos 200 a 250 questões. 1% delas é de logaritmo. Será mesmo que você, para fazer a prova, precisa estudar 3 dias e 3 noites logaritmo? Acho que não. Pela análise do gráfico aqui, veja que esse contexto não acontece. Quais são os assuntos mais cobrados? Vamos ver? Primeiro deles, grandezas proporcionais. Eu vou ter a alegria e a satisfação de ensinar para você o essencial, o que é importante sobre grandezas proporcionais. Segundo assunto mais cobrado, funções. Também vou ter a alegria e a satisfação de falar de funções para você. Terceira, geometria plana e espacial. Meu colega Barnabé atacou problemas, conceitos que envolvem geometria plana e espacial. Note, nós estamos em poucas aulas jogando para você o maior dos assuntos, perfeito? Ainda nós temos a parte de aritmética e estatística que você vai ver junto comigo, legal? Vamos ao primeiro conceito? Pode ser? Vem comigo então, ó. Para resolver uma questão do Enem, você já sabe, leitura, interpretação, modelagem e a resolução. Vamos para a leitura? 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas em função dos seus tempos em anos de existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo desse tempo em anos de existência de cada empresa. Vamos lá? Olha só, são 5 empresas. A empresa F, a G, a H, a M e a P. Note, o lucro da primeira empresa foi 24 milhões, 3 anos. Outra 24 milhões em 2 anos. A outra 25 milhões em 2 anos e meio. E a outra 15 milhões em 1 ano e meio. E a última 9 milhões em 1 ano e meio, 1,5 anos, perfeito? Qual das empresas o empresário decidiu comprar? E aí? Veja, um dos eixos cognitivos do Enem, o que é eixo cognitivo? É o jeito que você é avaliado, o que você tem que saber. Um dos eixos cognitivos é exatamente a capacidade de tomar decisão. É isso mesmo, diante de um cenário com múltiplas possibilidades, qual é a decisão? Qual é a melhor decisão a ser tomada? Mas, Brian, precisa de matemática? Precisa. Porque para tomar a decisão, eu vou precisar do maior lucro médio anual. Para isso, nós vamos usar o conceito de grandezas e razão. Vamos começar? Primeiro, nós chamamos de grandeza tudo aquilo que, de alguma forma, a gente pode medir ou contar. Se nós estamos medindo ou contando, trata-se de uma grandeza. Vem comigo, vem cá.
Ó, o comprimento, a distância é uma grandeza, a sua massa é uma grandeza, a temperatura que está no ambiente é uma grandeza, a velocidade é uma grandeza, tudo que nós medimos ou contamos é grandeza, legal? Do conceito de grandeza, a gente evolui para outro conceito rapidamente, que é o conceito de razão. Guarda comigo aqui, ó. Razão é sinônimo da palavra divisão, que é sinônimo da palavra fração. Razão, divisão, fração. Tudo a mesma coisa. E quando eu falo na razão entre dois valores, eu estou falando da divisão A sobre B. Mas costume guardar também o lance do A está para B. O A está para B. Mas, Brian, para que serve razão? Fácil, serve para comparar as grandezas. É natural que a gente faça e estabeleça comparações o tempo todo. Para você dizer se seu salário é bom ou é ruim, você tem que tomar como referência o salário de alguém. E você compara. Para fazer essa comparação matemática, usamos o conceito de grandeza. Legal? Sabendo agora que grandeza é tudo que eu vou medir ou contar. Sabendo também que a ideia de razão é divisão, vamos voltar para a questão? Vejamos, olha, ele comentou sobre aquela empresa que possui o maior lucro médio, perfeito? O maior lucro médio. Então, decidindo comprar aquela que apresente o maior lucro, legal? Vem comigo, ó. A primeira empresa, ela teve 24 milhões de lucro, mas demorou 3 anos. Fomos fazer a razão, vamos comparar então, ó. Pega-se o 24 e divide por 3, perfeito? Quando você pega 24 e divide por 3, são 8 milhões por ano, legal? A primeira empresa teve 8 milhões por ano, legal? Agora, vamos para a empresa G. Ela também teve 24 milhões, só que em 2 anos. Então você pega o 24 e compara com o 2, são 12 milhões por ano. Lembra aquele lance de ser parte do problema? É agora. Que você fosse o dono do dinheiro, você compraria a primeira ou a segunda? Ah, eu compraria a segunda, legal. Então a letra A não é mais, perfeito? Vamos lá, para a próxima agora, ó. 25 dividido por 2,5. 25 dividido por 2,5 é 10. 10 milhões por ano. Quarto, 15 dividido, comparado, ó, para 1,5. Também dá 10 milhões por ano. Note que 10 milhões por ano, ainda a segunda opção é a melhor de todas. E para a última, 9 dividido por 1,5, perfeito? 9 dividido por 3 dá 3, 9 dividido por 1,5, então dá 6 milhões por ano. Como é para você tomar uma decisão? Diz aí para mim, qual delas oferece o maior lucro? Qual delas oferece o maior lucro? Muito bem, a segunda, que é 12 milhões por ano, perfeito? A usar a matemática como uma ferramenta de resolução de problema. Note que não apareceu na questão em nenhum momento a conta, calcule nada, não tem isso. É usar a ferramenta para resolver um problema, perfeito? Muito bem, ao longo dessa aula, a gente viu aqui o que é grandeza, o que é o conceito de razão e principalmente a como atacar uma questão do Enem, como resolver um problema do Enem. Lembre-se, leia, busque um modelo e também resolva, aplique o método depois. Se você quer saber mais sobre grandezas, sobre a ideia de razão, quer aprofundar um pouco mais esse tema, deixei esse link bacana, esse trabalho aqui da professora Marília Rios de Paula, que vai mostrar para você os conceitos e algo mais profundo. Mas tenha certeza, com o que eu ensinei aqui, você consegue fazer muitas questões da prova, tá certo? Já a gente volta, viu? É rapidinho com mais uma aula. Você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.